Boa tarde, pessoal. Rádio em Trânsito entrando no ar. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Rádio em Trânsito entrando no ar. Um prazer enorme estar aqui com vocês num sábado à tarde. Sejam bem-vindos. Para quem não sabe, a Rádio em Trânsito é a primeira rádio a informar, a orientar e entrevistar pessoas da área. Eu sou Valéria Penati, 24 anos na área de trânsito, e a rádio vem com um propósito muito especial, trazer pessoas, trazer estudos, trazer conhecimento e ajuda para aquelas pessoas que ainda não sabem que rumo tomar na área de trânsito. Na verdade, o trânsito é muito extenso, muito conteúdo, e a gente, às vezes, fica perdido. O que eu faço, o que eu gosto mais, o que eu não gosto, né? Mas nós temos como missão salvar vidas. O trânsito tem matado, e muito, e o que a gente não quer é perder. Porque hoje temos pessoas que a gente não conhece, mas muitas vezes pode ser pessoas que estão chegando muito perto do nosso conhecimento, amigos, parentes, e para isso nós temos que ajudar uns aos outros para como usar estratégias, como ter conhecimento para amenizar esses números. Bom, no nosso sábado, nós temos o programa Trânsito Inteligente e eu não estou sozinha nessa. Bom, vamos lá. Eu quero lembrar que a rádio também, para funcionar, ela tem o apoio dos patrocinadores, que é a Trânsito Educação, a nossa escola de cursos EAD, presenciais, palestras e conteúdos. Temos também a Recursos de Multa de Piracicaba, que ajuda as pessoas quando não entende por que foi multado, se está certo, se está errado. Recursos de Multa de Piracicaba, Marco Ferreira também contribuindo aí para amenizar aí essas problemáticas que existem nas questões das autuações. Temos também a Cíntia Almeida, que cuida da Imperi Educacional Responsável, CEO da empresa de Belo Horizonte, que tira o medo de dirigir. Temos também a Cavalcante Seguros, Mato Grosso do Sul, da Vani Cavalcante, que assegura seu veículo, sua casa e muito mais. Temos também a nossa nova patrocinadora aí, a TVIC, que tecnologia, que vem agregar bastante agora no nosso conteúdo. Nós vamos passar durante a semana como é o trabalho da TVIC. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Tem um aviãozinho aí do lado direito, por favor, passem para as pessoas, mesmo que elas não assistam agora, vai ficar o avisinho para conhecer um pouco do que se trata o Trânsito Inteligente. O Trânsito Inteligente é uma parceria que eu faço com o nosso também entrevistador da Rádio em Trânsito, nosso agente de trânsito, o Tiago Paltrinieri. Live e vamos estudar, né? Tiago, bem-vindo, Tiago. Seja bem-vindo a essa tarde aqui de conhecimento. Boa tarde, meu querido. Olá, boa tarde. Está me ouvindo bem, Tiago? Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Também estou te ouvindo bem. Primeiro, antes de começar, Tiago, eu quero te agradecer. Sabe por quê? Você tem um papel muito importante na minha vida, porque é difícil pessoas que queiram estudar a falar sobre trânsito, principalmente num sábado à tarde. Então, não é para qualquer um. Para quem quer fazer a diferença, são, às vezes, momentos que a gente quer estar com a família, momentos que a gente quer descansar, mas você também me estimula a poder fazer esse trabalho que a gente compartilha com todas as outras pessoas. Muito obrigada. Nada, que isso. É um prazer estar aqui compartilhando também com todo mundo essas informações, até porque informação, conhecimento só é válido se a gente compartilhar, né? Exatamente. Falou tudo, garoto. Bom, Tiago, qual o assunto que nós vamos falar hoje? Bom, hoje nós vamos tratar do
pilar 5 do Penatrans, né? Nós passamos aí um bom tempo falando do pilar 4, praticamente aí finalizamos ele, faltou alguns produtos, que a gente, em outro momento, a gente acaba falando sobre eles, são produtos mais específicos, não são tão dedicados assim aos órgãos de trânsito, mas hoje nós vamos falar do pilar 5. O pilar 5 do Penatrans é vigilância, promoção da saúde e atendimento às vítimas do trânsito. Eu tive um feedback muito interessante, né? Às vezes não são quantidade, mas são qualidade de feedback, porque tem muita gente que trabalha ainda no trânsito, que está aí na ativa, e por executar muito, seja agente de trânsito, instrutores, que não sabe nem o que é Penatrans. E a gente vem aí, né, dividindo aí com a Senatrans, com outros órgãos aí, para informar o que se trata. E a gente vem fazendo aí primeiro pilar, segundo pilar, terceiro pilar, até quem não sabe, eles estão todos salvos, né, na nossa plataforma aí, tá aí no Instagram da Rádio em Trânsito, todos os pilares, e também nos colocamos à disposição pós lives, né, discutir mais sobre esses pilares, porque às vezes cada um que está presente é específico, trabalha numa área, e como fazer, como funcionar o Penatrans da teoria para a prática, certo, Tiago? Exatamente. Até porque é um plano extenso, com diversas ações, tem muitos produtos para serem executados, e se não tiver uma explicação, se não tiver ali uma explanação sobre, fica muito complicado de fato de entender, mas a ideia é justamente essa, a gente esmiuçar ele, abrir ele e falar cada um desses pontos para o pessoal. E é importante também realçar um detalhe, eu acho que bloqueou aí, não sei se sou eu ou é o Tiago. Talvez tenha sido eu aqui. Não sei quem será. Caiu, quem caiu, Bruno? Eu, Tiago. Quem será que caiu aí? Vamos salvar. É importante... Ah lá, acho que foi Tiago, isso. É importante a gente esmiuçar, porque às vezes você quer saber de um pilar específico, gente, e o que acontece? A gente não tem resposta, né? Nós estamos no processo aqui de aprendizado também, sempre estaremos. E às vezes, oi Zé, boa tarde, Bruno. Então, às vezes a gente, nós percebemos. E às vezes a gente quer fazer o quê? Quer trabalhar um pouco mais o seu pilar, né? Que você trabalha, e a gente vai lá. Então, a gente acaba aprendendo com o exercício, né? O plano é novo, mais ou menos novo, né? Mas na execução ele é muito recente. Então, vamos junto nessa, entendeu? Estamos aqui para isso. Exatamente. Tiago, vamos lá, então. Chega de delongas e vamos lá. Para de enrolação e vamos logo para o que interessa. Isso, você falou pilar 5 vigilância, promoção à saúde e atendimento às vítimas do trânsito. No Penatrans, qual o objetivo desse pilar? Você podia falar um pouquinho para a gente? Podemos sim. Vamos lá. Antes de falar diretamente sobre os objetivos, houve uma pequena mudança da Resolução 870 para a Resolução 1004. Teve algumas alterações mínimas, porém teve, e algumas dessas alterações que houve guardam relação direta com o pilar 5 também. Mas o objetivo prioritário do pilar 5 na vigilância, é o monitoramento contínuo, a implementação de sistemas de vigilância para monitorar e analisar os dados de sinistro de trânsito, identificando padrões e causas para desenvolver estratégias de prevenção e dados integrados. E aí, captar esses dados de diversas fontes, como hospitais, polícias e seguradoras, para obter uma visão abrangente dos sinistros e suas consequências.
Na parte de promoção da saúde, são campanhas educativas focando em comportamentos seguros e prevenção de sinistros e programas de saúde pública, incluindo a promoção do uso de equipamentos de segurança como capacete e cinto de segurança. Essa é a parte da promoção, mais campanhas voltadas à prevenção de sinistros e o uso de equipamentos de segurança. E no atendimento às vítimas, é a resposta rápida, no caso de um atendimento de uma ocorrência de sinistro ou com vítima, a reabilitação quando houver uma necessidade, né? Quando houver ali uma lesão grave, tratar dessa lesão, focando em uma reabilitação dessa vítima, e o apoio às famílias na questão tanto psicológica quanto jurídica. Então, esses são os principais objetivos deste pilar, que é o pilar voltado ao socorro das vítimas, o atendimento das vítimas e o digamos assim, pós-vítima, com apoio psicológico e jurídico também. Tiago, eu queria só salientar a todos também a importância nesse pilar, né? Existe o plano do governo, existe o empenho de corresponsabilidade de todos. E quando agora o Tiago vai falar desse pilar 5, ele fala exatamente, quem é responsável é o município para que o plano funcione. Não, a responsabilidade é de todos. E agora ele vai falar um pouco, né, como fazer essa vigilância, como promover a saúde, a qualidade de vida, como atender as vítimas do sinistro de trânsito. Ou seja, daí já acontece um trabalho né? Pós o sinistro acontecer. A gente já falou antes como a gente pode evitar outros envolvimentos. Então, lembre-se, o Penatrans, ele depende de todos nós, depende de cada uma instituição, seja privada, seja ONG, seja escola, qualquer pessoa que esteja no trânsito. Então, agora especificamente, vamos falar da área de saúde aí. Exatamente. E é até interessante que até num outro programa que a gente fez, falando de um outro pilar, eu já falei isso e reitero. Me parece, ficou muito claro para mim, que a execução do Penatrans segue uma sequência lógica dos seus pilares. Então, primeiro você muda a parte de gestão, depois você muda a parte das vias, você procura ter uma segurança veicular, você vai para a educação para o trânsito e aí no finalzinho, que é o 5 e o 6, é como, assim, não está resolvendo esses 4 primeiros, então a gente agora vai cuidar de quem realmente vai se envolver no sinistro, que não deveria, mas vai se envolver, e no final é a parte mais dolorida no bolso, né? Que é uma é o prejuízo que vai para a saúde, né? Mas também é importante dizer que nós precisamos de imediato, com o plano, reduzir, não estamos ainda falando da visão zero. Então, nós vamos reduzir fatalidades e gravíssimos. Então, considerando que ainda existe, a gente precisa reduzir esses números que existem. Então, como fazer o trabalho com esses números, né? Perfeito, é isso mesmo. E tem toda uma metodologia para ser desenvolvida para que a gente chegue nesse resultado que é uma redução considerável de mortes e lesões no trânsito. Perfeito. Então, é com você, vamos lá. Iniciativas, ações. Vamos embora. O pilar 5 tem 3 iniciativas, 6 ações e 25 produtos. E aqui eu fiz uma revisão desses pilares, aliás, dessas iniciativas, dessas ações e desses produtos, e na resolução 1004, com a terceira revisão do Penatrans, eu vi algo que me chamou a atenção e que eu particularmente vou deixar uma crítica com relação a essa revisão. Nós tínhamos 2 produtos específicos para o município, em que o município era o responsável direto,
eles foram removidos. Então, hoje não há mais produtos específicos para o município executar. O que tem é produtos a serem executados indiretamente, principalmente na área da saúde, que depende muito mais de Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde, do que município. E eu acho isso, apesar de entender qual foi a vontade do pessoal que fez essa revisão sobre tirar o município, na parte de trânsito, do foco prioritário, que seria muito difícil, de fato, executar, mas eu acho temerário pelo simples fato de que, a partir do momento que você não envolve diretamente o município, ele se sente confortável em não executar nenhum desses produtos. Então, na minha visão, isso foi muito complicado, não deveria ter sido feito. Não ser retirado. Exatamente. Deveria ter sido deixado, deveria ter permanecido lá, porque fica cômodo ao município não se envolver, não se relacionar diretamente em algumas áreas, porque já existe uma resistência quando há necessidade ou a obrigatoriedade dele se envolver. Ele diz que não tem como executar, não tem como administrar isso. Então, isso já falando quando tem a obrigatoriedade. Aí você tira essa obrigatoriedade, aí que fica muito mais fácil dele tirar o pé. Né? A gente discutiu muito isso também, né? Eu acho tão importante, porque quem está falando são pessoas que estão no campo de ação, né? O Tiago é um exemplo disso, na cidade dele. Então, sabe o efeito que isso tem, se não é feito, se não é obrigado. As pessoas são muito... Nós estamos num período onde todo mundo quer, quanto menos tirar, mais eu tenho tempo, né? E só que tem coisas que são prioridades, e as pessoas não sabem que são prioridades. Então, exatamente, se vem de cima, é importante, né? E aí, bom, é uma crítica que eu quero deixar aqui registrado, porque realmente, para mim, isso foi algo que não deveria ter sido feito. Mas entendo os motivos, apesar de não concordar. Iniciativa número 1. Fortalecimento do sistema de resposta às ocorrências de sinistro de trânsito. Essa iniciativa busca o fortalecimento do sistema de resposta às ocorrências de trânsito urbano e rodoviário, contemplando a avaliação da cobertura de atendimento ofertada, sua ampliação e qualificação caso necessário. Essa é a primeira iniciativa. É bom até reforçar, Valéria, que existe uma pirâmide, digamos assim, um organograma dentro dos pilares do Penatrans. O pessoal entender o que é iniciativa, ação e produtos. Existe um organograma, digamos assim, dentro dos pilares. Então, o pilar é o primeiro. Ali, iniciativas são mais generalistas e estão no segundo estágio. No terceiro estágio, tem as ações que são mais específicas. E o final, a ponta, é o produto. Então, quando a gente fala do produto, é o que de fato deve ser feito. As ações são um grupo de ações para cada determinada iniciativa e assim por diante. Então, por isso que eu acho interessante a gente reforçar isso, apesar de já ter falado. Iniciativa número 2, o fortalecimento da assistência médica profissional. Essa iniciativa visa o fortalecimento da assistência médica profissional para assegurar melhor o atendimento das vítimas do sinistro de trânsito. Iniciativa número 3, a gestão do sistema de resposta às ocorrências de sinistro de trânsito. Era nessa iniciativa 3 que nós tínhamos produtos específicos para o município, que hoje não temos mais. Então, essas são as 3 iniciativas. Agora vamos falar rapidamente aqui sobre as 6 ações, que já são um pouco mais detalhadas, e aí depois a gente vai entrar nos produtos que são mais complexos, na minha visão. A ação número 5001 é avaliar e aprimorar o sistema de atendimento ao trauma de sinistro de trânsito. A ação número 5002 é melhorar e ampliar a rede de atendimento de traumas ao longo das rodovias federais e estaduais. E isso aqui já vale um ponto de interrogação, já vale aqui uma análise mais profunda. A ação número 5003 é fortalecer o planejamento do atendimento ao trauma nas etapas pré-hospitalares e de reabilitação. Pré-hospitalares, hospitalares e de reabilitação.
A ação número 5.004 é garantir a atenção integral e especializada à vítima de sinistro de trânsito, pré-hospitalar, hospitalar e reabilitação, ampliando o programa pró-residência e tornando obrigatória a presença de especialistas em trauma nos hospitais que atendem vítimas de sinistro de trânsito. E aí também vale um pontinho aqui para a gente avaliar. Isso aqui vai ser necessário muito mais, ter uma estrutura muito maior de atendimento do que a gente tem. A gente já sabe que hoje já está complexo, e aí aumentar vai ficar mais complexo ainda, né? Sem dúvida. A ação número 5.005 é fomentar programas preventivos de sinistro de trânsito. Aí esse daqui está intimamente ligado ao 4, ao 2 e ao 6, aos pilares, né? Porque aí entra na questão preventiva também, e não só na área de trânsito, mas na área de saúde também. E a ação número 5.006 é revisar e adequar normativos relacionados ao atendimento às vítimas. Essas são as 6 ações que nós temos do pilar 6, aliás, do pilar 5 do Penatrans. Atendimento. Isso. O que acontece? Essas ações, elas visam, obviamente, aumentar a carga de atendimento do sinistro de trânsito, aumentar a sua capilaridade e aumentar a disponibilização de profissionais dentro dessa especialidade de trauma. Qual que é aqui, né, a parte de ações, o que eu acho que vai ser complicado? Quando se fala de áreas, como é que eu posso dizer? Alheias ao trânsito, e as ações elas estão diretamente relacionadas. Quando você como a educação, procura reagir, saúde. Exatamente. Quando você procura essa transversalidade que a gente costuma dizer com relação à educação, o que a gente percebe é que os outros, me parece, assim, eu posso estar sendo bastante leviano no que eu vou falar, mas às vezes me parece que o pessoal, tipo assim, eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema seu. E quando é um problema de todo mundo. Mas fica a minha ideia, é o que eu consigo absorver, de que é cada um com seus problemas. E quando você fala para um cara que administra um hospital ou um sistema de saúde, você precisa ampliar a capacidade de receber vítimas de trânsito com especialistas em trauma, esse cara vai falar, e quem vai pagar? Então, essa é a grande dificuldade. Eu me recordo na visão 0, no curso, onde ele falava que uma vez a gente não mudar conceitos, né, que a gente estava discutindo, por exemplo, uma coisa aí, mas tem gente ainda falando acidente, senão não vai entender. Lógico, você pode tentar, depende do nicho que você está falando, você falar acidente. Mas enquanto você não falar da responsabilidade com esses órgãos, ele não vai entender que é responsabilidade dele. Assim que enquanto você não falar que não é acidente, que foi por acaso, mas sim você foi responsável por aquilo que aconteceu, é a mesma coisa. Enquanto você não colocar na mão do outro o papel que ele tem, a responsabilidade que ele tem, ele vai entender que você, do trânsito, é o responsável por isso e que eles estão ajudando. E não está ajudando, porque quem está ajudando somos nós, a vida de todos. O trânsito está ajudando toda a sociedade. Então, nós estamos nos preocupando, tem um plano, só que nós vamos ter que dividir isso, certo? Para que o churrasco comunitário funcione, todo mundo tem que levar os conteúdos para que o churrasco aconteça, entendeu? Então, enquanto a gente não voltar e falar duro com isso, duro eu falo, falar sério com isso. Não dá para brincar mais. O tempo está curto, temos só 6 anos aí para concluir a meta aí da redução de sinistros, e tem aumentado. E por quê? Porque talvez ainda estamos conversando com crianças, nós não estamos falando com responsabilidade de uma polícia, responsabilidade de um bombeiro, responsabilidade na saúde, responsabilidade de todos.
Então, temos que pegar firme e dividir esse papel aí. E é interessante que em todas as citações que você fez agora, é bastante importante ressaltar também que ninguém está dizendo esse tipo de coisa que a gente está conversando aqui, tirando da mente, do campo das ideias. É lei. Então, você disse lá sobre a questão de responsabilidades. Quando foi lançado o Penatrans, na segunda revisão, na resolução 870, já trouxe a abordagem do sistema seguro e do Visão Zero. No sistema seguro, cada um pega a sua responsabilidade, põe debaixo do braço e vai resolver o que você tem de problema. E não é jogar o problema para o outro. Descentralizou o problema para cada um pegar a sua responsabilidade. Então, isso também permanece na resolução 1004 do Penatrans, e também foi reforçada essa questão da abordagem do sistema seguro de responsabilidade compartilhada. Então, a culpa não é minha, a responsabilidade não é sua, ou o problema não é o condutor. São todos. E todos peguem a sua responsabilidade, põe debaixo do braço e vai resolver. Com relação aos sinistros de trânsito, que algumas pessoas são resistentes a aderir essa terminologia, enquanto estávamos com a NBR 10.697, que é uma normativa regulamentar aqui no Brasil, nós poderíamos até dizer que não posso ou não quero seguir, sei lá. Mas a partir do momento que houve a alteração da Lei 14.599 e trocou todas as palavras acidentes para sinistros, e que existe a definição no anexo 1 do CTB do que é sinistro de trânsito, você pode até querer falar acidente por uma questão de ficar mais facinho. Mas é sinistro de trânsito, está em lei, está definido, não tem como alterar porque o Abel Brasil. Lembrando que essa decisão de mudança, né, mudança de conceito, não veio do trânsito. É a definição do vocabulário, o que significa. Então, se você lê, porque você não quer pegar ali, né, o que significa, daí você vai entender o que está acontecendo. Então, as pessoas, às vezes, são um pouco preguiçosas para se aprofundar apenas numa definição. E que ali define, talvez, do trânsito, a história do trânsito toda. Exatamente. E aí a gente tem estatísticas que comprovam que mais de 90% dos sinistros de trânsito, eles são ligados diretamente à falha ou comportamento humano, seja por culpa ou por dolo eventual. E aí, como que a gente chama isso de acidente que remete àquilo que, de repente, não tinha como ser evitado, sendo que a gente sabe que mais de 90% dos problemas que são causados, os sinistros que são causados por falha humana, por dolo eventual ou por culpa, no mínimo. Então, como é que você fala que é um acidente? Realmente não foi acidente. Eu usei muito em palestras esse percentual aí, e hoje eu não consigo mais usar, justamente porque a partir do momento que você muda os paradigmas, né, muda o conceito, você entende que quantos anos o condutor foi culpado de tudo, né? 90%, 94%, 96%, foi culpado, mas aquele buraco que a engenharia deixou ali, não cobriu, não aconteceu com o João, não aconteceu com a Maria, mas foi lá o Cláudio, passou ali e aconteceu. Porque naquele momento ele tinha um motociclista do lado, um ciclista do lado, e aí? Então, o contexto muda, o trânsito é movimento, né, de pessoas, de veículos, então ele nunca é igual que acontece né, na mesma situação. Então, vai ser falha dele, mas é compartilhada essa falha. Mas quando eu digo sobre, pelo menos na minha percepção, de que quando eu falo ou culpa ou dolo eventual de mais de 90% de falha humana, esses caras entram na conta também para mim, entendeu? Porque é o cara que deveria ter previsto que aquele buraco poderia causar um sinistro, ele não fez a parte dele. E foi uma falha humana, entendeu? Porque alguém deveria ter gerido
aquele trecho, aquela via, de forma que ele fosse seguro o suficiente para não causar um sinistro. Ou o carro que de repente foi projetado com quase nenhuma estrela do Latin Handicap quando foi feito o teste, esse carro também foi uma falha humana, porque como que você aceita vender um carro ou comprar um carro de que ele não vai te proteger? Então foi uma falha humana também, entende? E aí quando você pega um erro de projeto, esse erro de projeto não foi o ChatGPT que fez, estou fazendo propaganda aqui. Não foi o ChatGPT que fez. Quem fez foi um humano. Então, se ele fez um projeto com falha, também é culpa dele. Então, no final das contas, a gente compra um carro pelo preço, né, que a gente pode pagar, não exatamente pela segurança que ele nos dá, né, para nossa família, para nós mesmos. Então, olha que louco que é isso, né? Então, não tive culpa, né? Mas não funcionou, a gente não vê a hora que a gente processa alguém como se aquele dinheiro do processo vai reaver ou a vida ou apenas bens, apenas bens. Exatamente. Então, é muito complexo esse percentual, que é um estudo até que, digamos assim, já tem um tempo, né? Esse percentual, naquela época, ele remetia de fato ao condutor. Mas, espera lá, será que é realmente só condutor? E aí a gente muda a abordagem para o sistema seguro, dizendo responsabilidade compartilhada. Mas ainda é erro humano, entende? Porque se o cara não trocou o pneu do carro dele, e esse pneu é que levou a ter um sinistro, ele falhou. Então, existe culpa numa engenharia de tráfego que colocou numa determinada pista aquela faixa de pedestre que fica lisa, que é aquela um pouco mais alta, que ela fica bastante lisa quando está chovendo. Existe uma falha. Porque se o motoqueiro caiu ali e se machucou, falhou. Agora, também existe a falha da fiscalização, que esses dias, infelizmente, tivemos um caso lá onde eu trabalho, de um motoqueiro que teve problema com linha de pipa, e aí o que acontece? O motoqueiro provavelmente veio a óbito, só que existe legislação que proíbe o cerol, né, ou a linha chilena, que proíbe o uso desse tipo de linha. E quem falhou? Quem falhou foi a fiscalização, que deveria estar fiscalizado e não falhou, e não fez. E aí falhou. Então, acaba sendo mais ainda, se você fizer essa avaliação mais ampla, acaba sendo muito mais do que 90% de falha humana nessas mortes. E aí não só do condutor, não só do condutor do veículo, mas como de maneira geral, aqueles que deveriam, de acordo até com o que diz a abordagem do sistema seguro, aquele que fiscaliza, aquele que opera, aquele que constrói, aquele que fabrica o carro, aquele que projeta, todos eles são culpados. E só vai mudar, Valéria, quando aparecer alguém e começar a falar assim, vamos colocar essa... Quantas mortes tem no estado de São Paulo? Por exemplo, tá? Hipotético. A 850. Essa conta aqui está no nome do governador. Toma aí, governador. Essas 850 mortes estão no seu nome. Assuma ela aí. Então é isso. Mas ainda assim. Bom, voltando então ao Pilar 5, né, falando da saúde, falando das iniciativas, das ações, os produtos que existem. Bom, até para a gente ser assim mais objetivo e não ficar muito extenso, eu separei alguns que eu acho que realmente serão os mais complexos. Pode ser que a gente consiga fazer, eu tenho absoluta certeza que se com vontade faz, mas de acordo com o que eu acompanho, o que eu vejo e vejo acontecer, falta de vontade tem bastante. Então, eu vou falar só aqui aqueles que eu vejo com mais complexidade. O produto P5003, ele pede que façam bases de resgate aeromédico implementadas em regiões metropolitanas que ainda não dispõem do serviço. A responsabilidade é do Ministério da Saúde.
E, em teoria, deveríamos chegar em 2030 com 60 bases de resgate aeromédico implementadas em regiões metropolitanas que ainda não dispõem de serviço. Quanto custa um helicóptero e um avião? Quanto custa manter isso? O Ministério da Saúde vai ficar responsável em implementar 60 bases até 2030, que eu entendo que não é só a base, não adianta só fazer a base, tem que colocar uma base, colocar um avião, colocar um helicóptero, os pilotos. Isso aqui, eu acho pouco provável que isso saia do papel, tá? Porque a gente já viu o que acontece com o SAMU. Eu não vejo por que não, né? Vamos pensar que se eu fizesse, eu fosse responsável pela saúde, algum gestor nesse sentido, né? Eu fico pensando, quanto me custa para a saúde eu estou falando, né? Não estou falando nem para o trânsito, nem para a educação, nada. Estou falando para a saúde. Quanto custa um sinistro de trânsito? Então, se ele custa, a gente viu na pandemia o quantos sinistros ocuparam, principalmente aos motociclistas, né? Ocuparam camas, leitos, certo? Depois tem manutenção com equipamentos ortopédicos, cirurgias, que tem muito avançado nesse sentido, mas é muita tragédia acontecendo quando acontece com um motociclista, certo? Para consertar. Depois, 6 meses afastado, depois, quanto isso de prejuízo, se uma vez eu compro um helicóptero de uma vez só, e eu vou sair para salvar, eu não vou ficar rodando com esse veículo, né? Então, a manutenção, como qualquer outro, como nossas viaturas, lógico que mais encarecido, porque mas se você colocar no papel, com certeza, porque qualquer produto, qualquer tratamento ortopédico é caríssimo. Sim. É caríssimo. E a quantidade de acidentes caseiros, acidentes de trânsito, sinistro de trânsito, que acontece, se ele souber pôr na balança que ele vai reduzir isso, eu vou comprar. Eu vou comprar, fazer um investimento junto a um banco, comprar um leasing, né? E que isso vai cair com resultado satisfatório, por que não? Por isso que ele não pode ficar fora. Eu não tenho dúvida. Eu acho que tem toda a razão e faz todo sentido a sequência, inclusive, de que você disse. Que, na verdade, pode até... E nós vamos falar sobre custos de vida, porque isso isso não, para mim, não existe. Mas, né? Mas o que acontece? O que eu vejo hoje dentro da política, dentro dos órgãos governamentais, é que eles são muito mais preocupados, muitas vezes, em fazer o que a população acha que é bom, e não o que a população necessita. E aí, eles não mensuram isso. Então, você fala assim, quanto que custa, de repente, ter uma cirurgia ortopédica ou uma gestão dessa traumatologia toda, que exige, de repente, vários especialistas, vários maquinários. Para eles não importa, entende? Mas, é isso que é o complicado. Tiago, a gente aprendeu no primeira, segunda série, terceira série, que 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4. Se você é um bom gestor na sua área, então você vai saber que o índice e o custo está muito caro. E eu trabalhar com esses números e saber que eu tenho que fazer o quê com esses números? Eu tenho que partir para ação. Qual é? Planejar. Planejar e agir, certo? Não pode ficar parado, gente. Então, para que eu estou contando quantas mortes tem? Se eu vou continuar deixando morrer, entendeu? Então, eu acho que planejar meu futuro. Eu acho que nós estamos caminhando para uma transição e nós não iniciamos uma transição. Nós estamos caminhando para iniciar uma transição nessa preocupação com relação àquilo que, de repente, vai se tornar uma preocupação de fato lá no futuro. Porque alguns gestores já começaram, sim, a pensar, e aí vem Penatrans, por exemplo, que já está focando nisso. Mas, na prática, lá no final, lá no último, na ponta
nós não temos muitos gestores preocupados com isso. Vai de encontro até com o que eu estou falando, a quantidade de cidades que estão municipalizadas do trânsito e a quantidade de cidades que estão no Penatrans. É ridículo, porque é um número tão irrisório que você percebe que os gestores municipais, eles não estão tão preocupados assim com as mortes que acontecem dentro da cidade. De 645 municípios no estado de São Paulo, você ter 7 cara... Sabe o que eu acho? Eu vejo uma reação muito natural assim. Ah, mas não é da cidade, é ali na estrada, ali pertinho, já é do... Sabe assim, tirando fora. Como se... não importa. Porque ele quer tirar a responsabilidade. Não importa, gente. É morte. Morte é morte. Se é no Brasil, é morte. Nós que estamos lutando por isso. E você sabe o que eu escuto também? Eu escuto assim. A estrada, ela corta o município. Logo, ela está dentro do município. Quando tem pedágio, paga ISS para o município. Mas quando tem uma morte lá numa rodovia, o gestor municipal fala assim, mas como é que eu vou mandar no estado? Eu falo, mas você não recebe dinheiro do estado? A rodovia não passa dentro do seu município? Eu não estou falando para você que você vai dar ordem, mas você vai pôr ordem. Você vai gerir isso. Exatamente. Você não vai atuar lá, mas você vai fazer alguma coisa, falar, faz alguma coisa aí. Dentro do município não quero ninguém morrendo. Pode ajudar, né? Tiago, a Jana fala assim, né? Aqui, nossa querida Jana Neves, aqui, infelizmente, quem se compromete com o trânsito é quem vive o trânsito. Eu concordo primeiro com você. Só que, enquanto nós limitarmos isso e não falarmos, por exemplo, para nossa família, hoje tudo bem, o carro fica ali, se minha mãe não colocar o cinto, fica pé, entendeu? São sinais. Mas enquanto a gente não ser o chato da família, o chato do grupo dos seus amigos que estavam ali num churrasco e sai o cara para bebendo e dirigindo, porque fala assim, nossa, não acredito que você não vai, porque você não... Não, ontem o Paulo e a Jaque na live de ontem, Paulo Guimarães do Observatório, falando exatamente isso. E tudo bem se eu tomar água aquele dia, porque eu não vou morrer, entendeu? Eu não quero, fiz escolha, não quero matar. Então, tem horas que você tem que tomar um posicionamento, gosta ou não gosta, você não está vivendo pelos outros, né? Pela opinião dos outros, mas se você matar alguém no trânsito, eu quero ver. Hoje a gente falou muito sobre isso numa reunião que eu estava do meu livro lá, que eu estou escrevendo. E aí, como que eu faço com a minha consciência? Eu posso ir presa, mas ser presa não me alivia a consciência. Alivia o compromisso junto à justiça. Mas e a minha cabeça no travesseiro? Certo? Nossa, a gente vai, que a gente viaja muita coisa. Mas é muito bom, é uma conversa muito gostosa, porque a gente quer mudar esse quadro. Né? Jana, obrigada, viu, Jana, pelo... Isso aí, Jana. Obrigado também. Bom, vamos lá. Esse daqui eu marquei como um pouco mais complexo, porque é uma coisa que já vem se arrastando há anos e precisa de uma mudança e ninguém se propõe a mudar. Produto 5005 é a proposta legislativa de inclusão no CTB de dispositivo que regulamente a remoção de pessoas e veículos do local de sinistro de trânsito com vítima. Isso daqui é aquela famigerada lei 5.970 de 73, que fala que o policial até pode fazer a remoção da vítima lá, se trouxer risco à segurança viária, para remover do local por causa da perícia. E aí existem diversas contradições com relação a essa lei, porque leva para o policial, a autoridade policial, a essa possibilidade, não para o agente de trânsito, não para quem está de fato no CTB. Então, isso aqui requer empenho político, mas ninguém parece querer mexer. Tem uma proposta aí que está rolando por aí, mas até agora nada. É muito interessante que a gente fala sobre o pilar e faz os nossos comentários. Porque não tem como, gente.
A gente, Tiago, esteve na rua, eu estive na rua, a Jana e outras pessoas que estão aqui na live vivencia isso no dia a dia. Então, a gente Sim. sabe que essa prática, né, como é. Então, não toque, vocês não têm experiência com tudo isso, mas é importante que é o compromisso de todos, né? Exatamente. E assim, não toque, que nem você diz, eu já ouvi, você não tem competência para isso. Eu falei, quem disse que eu não tenho? E outra, eu não tenho competência, mas peraí, eu não posso ter treinamento, eu não posso ter a mesma competência que você, de repente? Se for isso o caso, vamos correr atrás, mas é um ego exacerbado em que eu sou melhor que você e enfim. Importante é Bom, esse fator aí que tem atrapalhado um pouco o desenvolvimento. exatamente. Inclusive, passei por situações assim hoje, mas graças a Deus deu tudo certo. Parecidas, né, com relação. Produto P5010, 5010, a disponibilização de novas unidades de pronto atendimento ao longo de rodovias estaduais e federais com maiores índices de sinistros de trânsito. Esse daqui é aquele produto que eu já tinha falado nas ações, que esse aqui, eu duvido muito que isso aqui vai sair do papel também. Se eu posso ficar assim com... O pessoal vai calar minha boca, o pessoal do Ministério da Saúde, de repente, e falar, eu vou colocar só de raiva porque ele estava lá criticando. Mas colocar pronto atendimento em beira de rodovia, aumentar em 70% o indicador é número de unidades disponibilizadas dividido pelo número de unidades existentes. E aumentar 70%, se aumentar 70% de nada, é o quê? É nada. Porque não tem, não existe. Você já viu? Alguém já ouviu falar de um pronto atendimento em beira de rodovia? Não. A intenção é muito boa, né? Eu acredito que existe a possibilidade, sim. Eu não quero ser tão desestimuladora. Mas não é fácil, é porque o que você falou, não tem, e vezes quanto? Então, é nada, né? Mas exatamente. A gente não sabe quais os planos aí que estão por vir, né, Tiago? Quem sabe um milagre aconteça. Vamos lutar por isso. Ministério Tiago, antes só da de Saúde. Eu só quero agradecer um pouquinho, que a gente não agradeceu aqui, a todos que estão presentes, a Nath, instrutor Tiago, a Marta aqui, olha que legal, Paulo também, Dona Jande, Dan Felipe, Souza, Thaís, Jana, a gente já leu aqui o texto dela, né? A Kelly Martins, Valquíria, o André do Maio Amarelo. Gente, obrigada mesmo de coração de vocês estarem aqui num sábado à tarde. Vocês fazem a diferença e compartilha para quem precisa entender um pouco do que é o Penatrans. Vamos lá, nós estamos estourando o nosso horário aí, Não, temos que falar sobre isso. Consegue? Vamos correr. Mas eu só queria deixar um recado aqui para o Ministério da Saúde, pelo amor de Deus, cala a minha boca. Implanta. Por favor. Fala, não, eu vou fazer só de pirraça, por favor. Tiago tá errado, o Tiago tá errado, ele só fala eu vou fazer agora de calar problema. A boca. Implantação de centro de trauma nas proximidades da rodovia acaba sendo praticamente o mesmo, porém é próximo das rodovias. Centro de trauma também acho complicado, entra na mesma situação, só deixei aqui marcado. Produto P5012 também acho bastante complicado, entra na mesma coisa. Esse produto que eu vou falar aqui agora é o P5014, criação do Registro Nacional de Trauma. Dá para fazer? Dá para fazer. É fácil de fazer? Talvez não seja. Mas aqui falta vontade igual o Renaeste. Ou, de repente, chegar e falar, vamos resolver essa parada do Renaeste, ou o Registro Nacional de Trauma, e vamos fazer. Todo mundo agora vai ter que me obedecer. E vai trazer os dados e pronto, acabou. E você vê que o negócio do Renaeste falta um pouco de incisão por parte do governo. Exatamente. Por parte do governo federal. Não pode ser opcional, tem que ser obrigatório. Exatamente, porque São Paulo. Cobrança, né? Porque São Paulo tem os dados e não entrega. E isso é ridículo. Ridículo. Mas
Comitê Nacional de Trauma criado e implantado o produto P5015. É aqui que eu falei que o município não tem mais nada a ver. Aqui é o Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes, Senatran, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde. Acho pouco provável que isso aqui vai sair para o município. No estado, do governo federal saia, e acho muito válido que vai sair, mas eu acho que para os municípios aqui deixaram muito... abriram demais. Uhum. Produto tá no final, tá, Val? Produto P5019, parcerias entre órgãos que prestam serviço de atendimento às vítimas de sinistro de trânsito, como SAMU, bombeiros, PRF, organizações militares, organizações voluntárias e serviços privados. Aqui... serviços privados podem ser convênios médicos, odontológicos, esses compromissos aí de empresas privadas, ONGs, tudo pode estar inserido aí nesse patamar? Pode. Porque pode fazer aqui... muito. Eu nem vou falar, eu quero falar. Quando eu fiz o documentário lá em Fortaleza, eu achei muito interessante uma coisa que veio me chamar, porque eu fiz a entrevista lá. Existe uma empresa de saúde e eu vi que eles estavam tão compenetrados, quer dizer, para usar a bicicleta, para amenizar sinistro de trânsito. E eu falei assim, nossa, as bicicletas com o nome dessa empresa, né? Sendo que o convênio, esse tipo de convênio, quer o quê? A pessoa doente ou não? Daí eu falei assim, não, ela não quer que você use, é como seguro. Eu quero que você pague o convênio, mas não utilize dele, porque daí sai mais barato, você entra com todo... Então, então por que todos os convênios médicos não entram com tudo isso? Eles fazem uma corrida, sem participação física, cronometrada, tudo, aonde você corre, eu consegui 5, agora já consegui 10, e você passa esse conteúdo para eles, né, pelo canal deles, divulgando saúde e não doença. Olha que legal. Que propósito. Sim. Então, é um comprometimento. Fala assim, nossa, não estou entendendo o que está acontecendo. Então, isso foi na pandemia, foi 2021. Foi aí que eu mudei um pouco dos conceitos próprios meus, né? O planejamento para que o sinistro não aconteça. Sim. Como eu marquei esse daqui como um negócio que deveria requerer uma atenção maior por causa de ego. E, às vezes, até por falta de vontade ou até... Pode até ser, eu vou aqui ser leviano, talvez, até por desinteresse por motivos escusos. Porque eu conheço cidades, por exemplo, que não tem SAMU. Mas não tem SAMU única e exclusivamente porque não quer o governo federal se meter nas contas públicas deles. Então, entendeu? E aí o que acontece? Problema de quem está se acidentando, se sinistrando, o problema é deles. O negócio é o governo federal não se meter nos meus negócios. Então, existem outros motivos escusos que a gente não conhece, por isso que, ou a gente conhece, não pode ficar falando, que eu vejo dificuldade essa integração. Entendeu? Por isso que eu... É normal sempre, né, Tiago? Agora, deixa eu só falar uma coisa. Não acho que nem é gestão, não. É bem normal. Ele sempre vai existir. Mas vamos considerar que todo mundo tem família. Todo mundo tem filhos. Até esse conceito mudar, certo? Sim. E, para finalizar, seria o outro produto que deveria existir e não existe mais, que esse aí já acabou, que seria a adequação de bases operacionais, que não existe mais, para o município realizar. Então, o município é quem iria realizar essas adequações das bases operacionais de resgate, de SAMU, de qualquer seja a nomenclatura do serviço, para que ele consiga ter estrutura de atendimento, no mínimo um APH
de médio porte, com uma unidade de saúde, uma unidade de saúde avançada, uma USA, né? E ter os recursos lá. Esse daqui foi retirado, não existe mais. Esse eu achava que era extremamente importante. Integrar dentro do município os atendimentos a vítimas, com bases integradas, com sistemas de monitoramentos integrados. Isso na base municipal, isso para mim ia dar muito certo. Porque hoje eu trabalho num órgão que está integrado com um órgão de resgate e com a guarda municipal. Então, quando eu vou no atendimento no sinistro com vítima, o meu rádio operador está do lado do rádio operador do resgate. Ele já sabe que eu estou atendendo um cara com vítima. Então, essa integração ela é importante, porque diminui o tempo-resposta. E isso é uma coisa que deveria acontecer e, infelizmente, foi retirada aqui do Penatrans. E eu acho que é complexo ao contrário. De todos que a gente já falou, ele é o complexo ao contrário, porque eu acreditava muito que ia ter um resultado muito bom e aí eles foram tirados. Infelizmente. Tiago. Bom, Val, é isso. 2 aulas? A gente continua falando. Não, o Pilar 5, ele é muito tranquilo. Ele tem, assim, poucos produtos, poucas ações e poucas iniciativas. Então, ele já finalizou ele. Não vai ter mais. E, assim... Ele sendo pouco, mas ele precisa ser inserido de forma, né? Sim. Exatamente. Eu sou eu para cobrar, mas para que dê o resultado precisa do comprometimento. Isso é fato. Eu acho que nós temos que cobrar como população, como cidadão, nós temos que cobrar isso dos nossos governantes, cobrar isso dos nossos gestores, porque eles estão lá para fazer aquilo que precisa ser feito, não o que eles querem que seja feito. Então, nós como cidadão... Exatamente. Então, é por isso que é importante que a gente fale para que o cidadão saiba e saiba cobrar o seu gestor também. E por quê? Lembrar que todo agente de trânsito, toda pessoa que trabalha com trânsito, muitas vezes tem algumas pessoas que estão como gestores temporariamente e às vezes não têm o conhecimento que nós temos na prática. Então, é chegar e falar, já ouviu falar de trânsito? Já ouviu falar o comprometimento da saúde nesse sentido, da educação nesse sentido? Já ouviu isso? Posso deixar um recadinho aí? Posso falar para explicar uma coisinha? Talvez pode funcionar? Vamos chamar eles para conversar. Vamos unir forças, vamos crescer, vamos realmente realizar o objetivo nosso, que é salvar vidas. Eu preciso de você, você precisa de mim, entendeu? Porque ninguém quer ficar naquele lugar só de passagem. Todo mundo gostaria, porque senão os vereadores não iam se recandidatar, o prefeito não ia querer de novo, o presidente não ia querer de novo. Para fazer isso, precisa de apoio. Então, aproveitando, eu quero dar um conselho, gente. A eleição está aí. Presta atenção em quem vocês vão votar, porque nossa eleição ela é direta, a gente pode escolher quem põe lá. Então, escolha pessoas que fazem aquilo, compromete-se com aquilo que você luta sempre. Você está lutando para nada, então tanto faz. Agora, você está lutando por uma mobilidade, por uma vida segura, para o meio ambiente. O que você está lutando? Você tem que ter um objetivo, tem um foco aí na sua vida. Então, pega esse foco aí e não vai porque ele é o mais legal, ele é o mais bonito, ele é o mais cotado. Nem que ele tenha a menor chance. É nele que você tem que pôr suas fichas. Porque é ele que pode chegar, não hoje, mas futuramente, no mundo que você sonhou para você, para os seus filhos, para os idosos, para os deficientes, para qualquer pessoa, né? Que são dos nichos. Vamos mudar essa história. Nós estamos com um instrumento na mão, é nós que apertamos as portas da vida da nossa. Nós somos o piloto, nós somos comandantes. Então, conscientizem disso. Então, todo mundo junto fica bem mais forte, né? Exatamente, perfeito. É isso aí. Vamos lá. Vamos brigar e vamos fazer a diferença. Finalizou, então?
Finalizamos, agora vamos para o próximo programa daqui a algum tempo, falar do pilar 6, o último pilar do Penatrans, que aí é onde dói no bolso. O 6, qual será? O pilar 6 do Penatrans é fiscalização e normatização. Perfeito. E aí ele tem alguns produtos, específicos para operações integradas. É bastante legal. Propostas a gente não finalizar o Penatrans, porque ainda tem muita coisa. A minha proposta, primeiro, é deixar esse compromisso, não sei se você aceita, se as pessoas aceitam também. Ao finalizar os 6, a gente abrir depois um canal para tirar dúvidas, né? Uma abertura para todas as dúvidas, não que a gente terá todas as respostas, mas para a realidade de cada um, como você pode trabalhar, seja de forma privada ou em forma de live, deixar aí, a gente vai anotando essas dúvidas, esses questionamentos de vocês e abrir uma live específica para isso. Essa é uma das minhas sugestões, certo? Porque ainda Perfeito. tem a gente para aprender a visão zero, tem mais coisas para acrescentar aí, né? Temos a Semana Nacional do Trânsito também, né? Sim. Perfeito. Vamos lá. Vamos responder o pessoal aí, vamos tirar dúvida, vamos aprender junto. Então, pode deixar, para deixar no particular, que vocês não tenham dúvida do Penatrans, deixe aqui que a gente vai estudar, vai trazer as respostas. Só, assim, nem que seja meia horinha, vamos tirar dos pilares 1, 2, 3, depois que terminar o último, que vai ser daqui 15 dias. Tá bom? Perfeito. Tiago, Combinado. orgulho demais do trabalho, orgulho demais do seu conhecimento. Mais uma vez, muito, muito obrigado nesse sábado estar aqui com você e com todas as pessoas que nos seguem. Tamo junto, Valéria. Obrigado. E obrigado também por você abrir as portas para que isso pudesse acontecer. E vamos lá, vamos espalhar conhecimento com essa galera aí. Beleza, a casa é nossa, gente. A rádio não é minha, a rádio é de todos. Então, sejam bem-vindos sempre. Compartilhem com todo esse conteúdo aí que já sabe o que fala, viu, gente? Você critica, sai de baixo. Um abraço. Um grande abraço toda semana, gente. Deus abençoe a todos. Alessandro, obrigado pelo comentário, mas aí não deu por causa do tempo. A gente quer salvar essa live para você. Um abraço. Um abraço. Até mais.